Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Marco um Encontro. Eu sou o Marco Renes. Muito bem, antes de apresentar a minha convidada muito especial da semana, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no meu canal. É muito simples, é só clicar nesse botãozinho vermelho que está escrito inscrever-se e pronto, automaticamente vocês já estão inscritos no canal Marco um Encontro. Se vocês quiserem também, aperte no sininho porque vocês vão ativar automaticamente as notificações, ou seja, cada vez que tiver um vídeo novo no meu canal, vocês vão ser avisados de que esse vídeo está já no ar. Isso é bem legal porque eu sei que vocês estão gostando do conteúdo das minhas entrevistas, ok? Então clica, se inscreve, compartilha, comente, é muito importante o comentário de vocês, seja para questionar, seja para me dar sugestões, porque assim é que eu consigo saber exatamente aquilo que vocês querem do canal Marco um Encontro, ok? Então vamos lá. Eu hoje vou conversar com uma mulher fantástica, uma profissional que se destacou na sua atuação, na sua atividade. Ela nasceu em São Paulo, onde passou grande parte da sua vida e onde também desenvolveu a maioria dos seus projetos. Começou a sua profissão muito cedo. Aos 12 anos organizou a festa junina da sua escola, imaginem só, e não parou mais. Aos 18 anos foi professora do Mobral e também fez trabalhos sociais. Estudou cinema, apaixonou-se pela publicidade e fundou a TEN, Trevisan Event Network, e lançou uma revista dedicada a eventos. O nome da revista, Ponto de Evento. Divorciada, mãe de 2 filhas lindas e um neto maravilhoso, hoje essa querida mora em Portugal, onde também conquistou o título de embaixadora da região de Cascais e Estoril. Hoje, marca um encontro com Tânia Trevisan. Tânia, querida, muito bem-vinda! Ai, muito obrigada, querido. Que prazer falar com você, meu amor. É muito bom. Eu tenho acompanhado os seus programas, sou sua fã de carteirinha. Sento na primeira fila do meu computador, porque hoje em dia é o jeito. E acompanho você com muito carinho, porque realmente o seu trabalho está sendo espetacular. Você traz os seus entrevistados como eles são. Não são personagens de novela ou de televisão, são vida real. E é isso que hoje, cada vez mais, eu acho que foi bem bacana essa pandemia. Você quer saber? É verdade. Porque trouxe a verdade, está trazendo a verdade para as pessoas. E as pessoas estão olhando muito mais para si. Né? Então, é um prazer estar aqui com você hoje. É verdade, eu que agradeço, porque eu também tenho acompanhado o seu trabalho, tenho visto, inclusive você também tem um canal onde você aparece com os seus vídeos de viagens fantásticas, maravilhosas. Você tem um perfil que é único, Tânia, eu tenho visto isso, tenho acompanhado e tenho gostado, e por isso trazer você para o meu canal, porque o meu canal tem a proposta de trazer gente que se destaca naquilo que faz e que também por trás desse destaque, por trás de todo o glamour, né, existe um ser humano com histórias de vida, com conquistas, com superações, e isso inspira os nossos telespectadores. Por isso, a primeira pergunta não poderia deixar de ser, que é para que você possa nos passar um pouco um perfil sobre você mesmo. Então, quem é a Tânia Trevisan? Nossa, você já fez aí um resumo, né, do que é a Tânia Trevisan, mas visto que é para falar como é o ser humano, eu sou uma pessoa leal, companheira, amiga das pessoas que me rodeiam. Isso é uma característica muito minha e para mim é fundamental ter conhecimento cultural, conhecimento da vida das pessoas, o sentimento que elas têm por determinadas coisas, e isso sim faz a diferença no meu trabalho e no projeto internacional que eu tenho, né? Então, hoje, depois desse percurso
Eu nasci e cresci em São Paulo, sim, mas a minha visão sempre foi uma ligação com o exterior. É tanto que a primeira viagem que eu fiz com a minha família, eu tinha 18 anos e nós viemos para a Europa. Nós ficamos 2 anos, eu e meu pai, estudando os mapas, porque naquela época não tinha internet, gente. Poxa, tipo 40 anos atrás. Ontem, foi ontem. Ontem. E aí, meu pai, muito interessado em organizar a viagem para a Europa, vamos para a Europa. Ele ia nos consulados, pegava o mapa das cidades, o mapa do país e falava: vamos estudar para onde nós vamos, qual será o nosso roteiro. E nós ficamos 2 anos estudando. E hoje, para você ter ideia, antes de vir para cá, pela primeira vez nesta viagem, eu sabia o nome dos rios principais da cidade, nome de rua, de avenida. É incrível. Então foi um mergulho na Europa e isso fez com que eu me apaixonasse pela Europa. E o curioso, Marco, é o seguinte: o nosso voo, não existia voo direto para Lisboa naquele momento que nós viemos, tinha para Madrid. Então viemos para Madrid e eu olhando o roteiro, pai, nós não podemos deixar de conhecer Portugal. Mas por que, filha? Imagina, naquela época o Portugal não era um país que chamasse atenção, né? Ainda estava destino, né? Era um destino que tinha o salazarismo, era o Salazar, o presidente, era um país mais fechado, mais tradicional, muito, né? E aí eu falei: não, pai, mas olha, nós vamos sobrevoar Portugal e não vamos lá conhecer. Pois então, o pai falou: tá bom, então 2 noites em Lisboa. Ok, chegamos em Madrid, bate pimba para Lisboa. E eu tenho meu diário até hoje guardado. Olha, que legal. Então eu sei o hotel que eu fiquei, o lugar que eu estive, onde ficamos. Ficamos ali no centro mesmo, perto da Marquês de Pombal. E, gente, quem conhece Portugal se apaixona. Ontem eu tive uma reunião com o pessoal do Brasil e que as pessoas ainda falam assim: olha, Tânia, eu quero fazer algum projeto para Portugal. Mas por quê? Porque eu estive aí esse ano, no começo do ano, antes da pandemia, me apaixonei. Então, mesmo que seja um trabalho que bate no 0 a 0 ali, está valendo. Você mesma disse, Portugal não era um destino procurado pelas pessoas por ser um país muito fechado. Mas nós, brasileiros, sempre tivemos essa curiosidade em função de sermos ex-colônia, em função de falarmos a mesma língua, e até termos muito portugueses no Brasil, né, Tânia? Sim, mas olha só que interessante, você fala da ancestralidade. Passaram-se os anos e eu vim em 2009 a residir aqui, a convite de um grupo português, implantar uma agência de eventos, que era o que eu já fazia há muito tempo no Brasil, né? Eu tinha uma agência de publicidade de eventos e dava cursos da área de eventos. Isso tanto comecei em São Paulo, foi estendendo para vários estados do Brasil, até hoje com muitos amigos pelo Brasil por conta dessas formações que eu dava, o workshop Produção de Eventos com Excelência. E daí, quando eu chego cá, o que eu percebo, né, Marco, é que implantar uma agência de eventos aqui, você tem que conhecer muito a cultura. É verdade. Né? É verdade. E fiquei aqui mais 3 anos, criando eventos, mesmo durante a crise, 2009, 2010, era uma crise econômica mundial, mas aqui estava pegando muito, porque é um país pequeno, então, se você tem um produto que seja uma caneca para você vender para toda a população, que são 10 milhões, esse é o limite, esse é o universo máximo que você pode vender, entende? Enquanto no Brasil nós temos 220 milhões, se eu quiser vender 200 milhões de caneca, é muito mais quantidade lá do que cá. Enfim,
Foi uma experiência muito positiva. E no último ano, que eu volto no Natal para o Brasil, antes, porque todo Natal eu ia passar com a família, porque eu fiquei sozinha aqui, minhas filhas ficaram lá, minha família ficou lá, entendeu? Então, Natal e Ano Novo é religioso para mim, estar junto com a família, que eu amo de paixão e que me deram toda essa força para vir para cá. Eu volto e no almoço de despedida, porque dali do almoço da casa da mami, eu viria já para o aeroporto e viria para Portugal. Minha mãe fala então, o Calimério François, mãe, que Calimério François é esse meu bisavô? Pô, seu avô português. Hã? Como? Você nem sabia disso. Não, naquele momento, todo mundo sai da mesa, vamos procurar documentação. Ele chamava-se Calimério de Carvalho, meu bisavô. Olha só, Calimério, alguma influência com certeza, talvez até moura, né, árabe. Eu penso que seja uma influência do sul da Itália, mas que veio por conta dos gregos, porque Calimera, em grego, é bom, né? Ah, que bacana. Bom dia é Calimera, boa tarde, então Cali é bom, bom dia é Calimera, boa tarde é Calispera e boa noite é Calernit. Então, Calimera e Calimério, né? Eu vejo que tem essa ligação. Então, talvez a família com essa origem, porque o sul da Itália tem muita influência grega, inclusive existem monumentos lá que são muito bem conservados e são monumentos importantes da cultura grega. Templos gregos, é fantástico. Então, meu pai primeiro me deixou essa herança de que viajar é tão importante quanto nós nos desenvolvermos profissionalmente ou qualquer outra coisa. Ele falava assim: família, eu não vou deixar herança, o que eu vou deixar é conhecimento e estudos. As viagens, por quê? Com viagens e estudos vocês vão conseguir crescer. E foi isso que norteou minha vida, além da frase da mami, que é assim: querer é poder. Querer é poder. Se você quer, você pode, você consegue. E com isso, eu fiz aquele evento aos 12 anos, imagina. Festa junina, né? Festa junina, fiz um convite, organizei o porteiro como que ele tinha que vender os convites, a organização das barraquinhas. Eu falo, até hoje eu falo, aquela diretora da escola, ela devia de ser meia, né? Deixar tudo na mão de uma menina. Mas talvez a sua própria desenvoltura trouxesse confiança, despertasse confiança nela para deixar na sua mão o evento, porque ela não estava errada, né, Tânia? De fato. E veja só a ligação de ter estudado numa escola que era só de meninas, né, Associação Cívica Feminina em São Paulo, e que isso acabou despertando um olhar também. Eu acho que o universo traz para a gente coisas que a gente tem que olhar para isso. Hoje eu trabalho principalmente com grupos de mulheres, né? E de que forma? De uma forma espontânea. Eu apenas queria fazer uma viagem. Eu volto para o Brasil, trabalho na Copa das Confederações, trabalho na Copa do Mundo, né? Dentro da área de eventos. Fui assistant venue manager do estádio Castelão durante a Copa das Confederações. Um trabalho que tem que ter energia, viu, meu amigo? Eu imagino. Eu imagino. E o interessante é que depois desse período da Copa, eu falo assim, olha, toda vez que eu falo para as minhas amigas sobre Portugal, o que elas fazem? Qual que é a reação dos seus amigos quando você fala de Portugal e eles nunca vieram cá? Me conta, Marco. Olha, normalmente eles perguntam coisas que realmente desconhecem com relação a
como é a qualidade de vida, qual é o nível, né, de salários. Eles têm interesse porque não conhecem, não tem muita disposição, informações sobre Portugal. Você não encontra hoje, obviamente, você até encontra mais. Mas as pessoas perguntam primeiro por que Portugal, né? Então, agora você quer saber a reação das meninas quando eu contava dos palácios, dos castelos, dos fortes e das fortalezas e da história de rainhas e princesas? Elas suspiravam. Eu quero. Olha só a diferença, de repente, de público. É. Então, é importante a gente conhecer o público que trabalha para poder desenvolver um produto. E o produto que eu desenvolvi foi uma viagem com olhar feminino, um olhar de rainhas e princesas. E eu as tornei rainhas e princesas de verdade, entre aspas, né? Porque quando elas chegavam aqui, quando chegaram nos grupos que eu fiz, elas iam conhecer um determinado castelo, um castelo do ano de 1000. Não é castelo da Disney que é fake, não, é de verdade, verdadeira. E muito bem recebidas, que é o Castelo de Santa Maria da Feira, perto do Porto. E a diretora, que é a Tereza Vieira, maravilhosa, recebe o grupo trajada a caráter medieval. Isso já impacta. Com certeza. Agora, imagine, logo que ela faz a introdução da história, entramos pelas escadarias e tem um músico, que é professor da escola de música lá do Porto, trajado medieval, tocando um instrumento medieval. Aí as pessoas em silêncio vão subindo e contemplam aquele momento. Já todo mundo fica, uau! Bom, seguimos a viagem no castelo e depois de assistir um vídeo e se inteirar da história, encontram esse músico num outro momento do castelo com outro instrumento e aí ele fala da história dos instrumentos e da língua galega que deu origem ao português de Portugal hoje. E seguimos até que num determinado momento falou assim para o grupo, pessoal, agora nós vamos para o salão nobre. Tânia, mas nós vamos no salão nobre assim, vestido de bermuda? Sim, vocês são nobres de qualquer jeito. E aí é o impacto. Porque a hora que as meninas e os meninos chegam lá em cima, tem uma roupa, já com o nome deles, uma roupa medieval. E aí eles colocam aquela roupa e nós fazemos um baile medieval com o músico com aquela harpa. Olha, Marco. Que lindo. Até eu já estou com vontade de fazer esse tour aí, Tânia. Temos que fazer esse tour, porque, olha, tem muita gente que está aqui, que não conhece esse castelo, que não conhece essa história, tá? Porque lá, além de ter essa história do Pereira, que era o dono do castelo e que está envolvido com a história de independência do condado portucalense, tem um plus enogastronômico. Porque você sabe que Portugal tem, cada vila, cada cidade tem o seu doce característico, né? Lá não poderia ser diferente. Santa Maria da Feira tem um licor que chama-se chamoa, que é de frutos silvestres. Que delícia. É maravilhoso. E tem um doce, um pão, que chama-se fogaccia. Mas não é a fogaccia italiana. Não. Parece um panetone, assim, e que você só pode pegar com a mão. Por quê? Se você puser uma faca, aquilo faz assim, ó, tchum, fica que todo interessante. Então, depois de dançarmos e ter toda aquela componente histórica, de todo mundo se sentir reis e rainhas, então se tem a degustação desse licor com essa fogaccia. E quer mais? Saímos dali e vamos ver como é que se faz essa fogaccia. Não é lindo?
Fantástico, Tânia. Eu estou encantado, até tenho certeza que você consegue encantar, principalmente presencialmente. Você falando, a gente já consegue imaginar, mentalizando os espaços, os ambientes, e com certeza, quando você está nesse local, você consegue estar inserido nesse contexto medieval, nessa viagem no tempo. Eu tenho certeza disso. A gente percebe, Tânia, que você realmente é apaixonada por aquilo que faz, que eu acho que é um dos elementos que destacam o profissional do bom profissional. Eu costumo dizer, e digo isso na maioria das minhas entrevistas, porque pratico isso, nem sempre a gente faz o que a gente ama, mas sempre a gente pode amar o que faz. Então, desenvolver o amor pelo nosso ofício, seja ele qual for, é um dos segredos do sucesso, né, Tânia? Eu vejo com certeza. Eu vejo que você faz isso com muito amor, com muito carinho. A gente percebe isso quando você descreve a sua função ou a sua, no caso, nesse empreendimento particular. Tenho certeza que existem vários outros, né? Também, Tânia, passeando um pouquinho aí por esse universo das tuas paixões, né? Você, em algum momento na sua vida, você decidiu que você desenvolveria também trabalhos sociais, né? Trabalhos de voluntariado ou com pessoas que tenham algum tipo de carência. Como foi isso? Em que momento da tua vida que aconteceu isso, Tânia? Olha, esse é um trabalho que realmente ele permeia, né, todos os meus projetos. Então, estar apoiando projetos sociais são fundamental, porque é até muito engraçado. Quando eu fiz serviço social, fiz faculdade de serviço social. E naquela muita gente não sabe, acha que eu fiz turismo. Não, turismo. Eu achei que fosse turismo. Turismo é minha vocação. Que bacana. E o serviço social me ajuda muito nessas viagens, porque tem muitos momentos que eu tenho que realmente dar apoio para a viajante, porque ela se emociona e ela fala: Tânia, estou realizando o meu sonho. E aí entra assistente social, o grupo continua a visita, porque eu tenho sempre os guias locais, os guias dos palácios, dos castelos, dando suporte. E eu dou a coordenação e suporte emocional e logístico para todo o grupo. Eu acompanho minhas viagens, por isso eu tenho 6 a 7 viagens no máximo no ano. Não dá para ser mais, porque eu quero ter essa qualidade, esse diferencial. Então, a assistente social Tânia, na época da faculdade, achava que ter trabalho voluntário, né? Porque eu tive estágios e aí me propuseram estágio voluntário. E eu falei: como? Eu vou estar trabalhando, a minha força de trabalho, eu preciso estar ganhando sobre isso. E aí, com o passar do tempo, eu entendi a importância do trabalho voluntário. O trabalho voluntário não pode ser o seu trabalho para ter manutenção da sua vida. Não, é para quem já tem um trabalho, uma profissão, um rendimento financeiro e pode estar, em algum momento, ajudando ou apoiando pessoas de qualquer que seja a natureza. Então, a partir desse meu entendimento, eu vi o quanto é emocionante e relevante a gente poder ajudar certos projetos. E hoje, dentro do meu projeto maior, que é o projeto internacional Integral Woman, que é a mulher integral, a mulher profissional, a mulher que é dona de casa, não é só a profissional, tá? Dentro desse nosso grupo, não só são empreendedoras, a maioria são empreendedoras, mas eu tenho pessoas que trabalham em organizações, entidades, ou que não trabalham e fazem questão de estar com a gente. Porque esse projeto nasceu há 6 anos atrás no Brasil, mas hoje está em Portugal. E essas mulheres percebem o apoio que as embaixadoras, porque eu tenho embaixadoras para segurar e ajudar nesse processo, as embaixadoras trazem conhecimento, trazem troca, partilha, e umas ajudam as outras. Isto
faz a diferença. E dentro desse projeto, nós estamos, nesse momento, apoiando um projeto das mulheres que tiveram câncer de mama, e que conseguiram levantar sua autoestima e se recuperarem com remando o barco. Uau! Olha que interessante, porque você mexe essa parte no remo, você levanta a autoestima e você cura. É muito interessante, chama Uma a Uma. Então, é um projeto que acontece em São Paulo. Esses barcos são barcos de remo com professores que estão lá ajudando e tal, e a manutenção desses barcos, e tem mais barcos, porque as mulheres agora querem também participar, está parado em função da pandemia, claro, mas logo vai ser retomado. Então, esse é um dos apoios, e além disso, a gente vai apoiando outras causas aí, porque é fundamental, sim, o trabalho voluntário. Eu acho que ele valida, né, Tânia, tudo que a gente faz e mostra, eu acho que valida o nosso sentimento de humanidade, né? Você veja, você, por acaso, abraça projetos e causas como esse, que eu achei fantástico com relação ao remo, né? E que realmente restaura a autoestima em pessoas que às vezes até já desacreditaram na vida, né? E não pode, porque é como você falou, a cura se dá através da crença, da autoestima, da transformação, né? É isso que traz a cura. Mas eu vejo que também você, como você bem disse, que em alguns momentos das suas visitas você resgata aquela Tânia, a Tânia que tem social, assistente, que esse também é um trabalho humano, né, Tânia? Não simplesmente restringir o seu trabalho a um tom só profissional. O seu profissionalismo se traduz muito no seu comprometimento, na elaboração de roteiros atraentes, na elaboração de um diferencial, na operação dos seus projetos, mas o lado humano ele precisa ser muito latente para que as pessoas possam estar realmente inseridas num contexto de uma viagem, por exemplo, de época. Sem emoção não acontece isso, né, Tânia? E a emoção brota desse seu lado humano que você estimulou, não sabia que a sua formação era assistência social, agora faz todo sentido entender por que você é uma pessoa que se destaca na sua profissão, porque você tem essa capacidade de conversar com aquela comunicação não verbal, né? Com a sua presença, com o seu carinho, com o seu carisma. Falando um pouco de paixão também, eu sei que você teve Olha o que você vai perguntar, olha as minhas paixões, olha os momentos picantes da vida. Olha, na verdade, assim, essa entrevista poderia até, talvez, despertar muito mais interesse, né, se a gente fosse por esse lado. Mas eu acho que muito mais até que os momentos picantes, que são gostosos, que fazem parte da nossa vida, as nossas paixões que nos renderam relacionamentos duráveis, né, duradouros, e eu vejo que você tem esse relacionamento com todas as pessoas que você pôde atender como profissional. Você tem amizade com seus clientes muito mais do que um relacionamento só profissional. Isso aconteceu também, Tânia, no cinema, quando você teve a sua participação e um interesse pelo cinema. Como é que foi isso? Como é que o cinema entrou na sua vida? O que ele te trouxe, o que ele agregou? Pois é, o cinema entrou durante a época de faculdade. Eu conheci meu ex-marido, que também era um apaixonado por cinema. E fizemos um curso e depois começamos a criar filmes. Naquela época era Super 8. Eu lembro. Então, participamos de festivais, ganhamos festivais. Mas quais eram as temáticas dos filmes, Tânia? Assim, o que vocês filmavam? Eram filmes de curta duração, né? Eram curtas. Então, eram filmes... eram pequenos filmes de curta. Agora nem vou enumerá-los, mas quem nos deu muito apoio foi o Abraham Bergman,
que já não está entre nós, mas que era o professor de Super 8 na época, e ele que fazia os festivais de Super 8. Isso deu tanto input para gente, que nós, sabe, éramos namorados, conclusão, nos vimos muito afins e acabamos casando. E depois do casamento, depois da minha primeira filha, e eu fiz várias atividades e tal, nós vimos que começou a entrar o vídeo. E com a entrada do vídeo, né, nós logo já compramos vídeo e eu comecei então a trabalhar com o vídeo VHS, imagina, aquelas máquinas, era muito antiga. E eu comecei a fazer 4 cabeças, né? 6 cabeças. Eu lembro que o vídeo tinha uma tecnologia específica, né? Exato. Uma qualidade, meu Deus do céu. É, péssima, perto dos recursos Do que a que é gente tem hoje. hoje, né? Lógico, evolui muito. O vídeo evoluiu muito. Mas o bacana disso tudo foi que acabou me trazendo para esse mercado do vídeo mesmo em si, até que eu comecei a fazer o meu primeiro vídeo institucional, foi para o SESI. Em 89, olha só, foi aí que eu abri minha empresa, porque quando eu comecei fazendo vídeos na escola que minhas filhas estavam, para particulares, mas sempre com um tom humano, sabe? Isso é Um tom importante. humano. Eu lembro muito bem um aniversário que eu fui gravar. E de repente o pequenininho, o aniversariante, rouba um brigadeiro da mesa e eu capto isso e ele entra debaixo da mesa do bolo e eu entrei junto. Ótimo! Que fantástico, Tânia. Então, enquanto estava lá os pais e familiares na festa e tal, e eu sempre de olho no aniversariante. Eu peguei aniversariante metendo a mão no bolo. Os pequenininhos são ótimos, porque a gente consegue captar imagens fantásticas, né? E como eu viajava muito para Estados Unidos, eu sempre trazia os vídeos Disney. Assim, acabava de lançar, eu já tinha. Então, eu mesclava algumas imagens sutis do tema do evento com o aniversário. Então, o menininho virava o príncipe, a menininha era a pequena sereia, sabe? E ali dava um tom diferente. Então, a criatividade também é muito relevante, né? Com certeza. Principalmente nesse universo que você migrou dos festivais de filme Super 8, bastante amadores, para o universo da publicidade, né, Tânia? Eu acho que aí você trouxe toda a sua experiência em captar imagens que só você via e traduzir isso na publicidade. O primeiro institucional já foi como publicidade para o SESI, é isso? Foi um institucional mostrando os trabalhos que o SESI fazia na área de formação. Olha que bacana. Para mim foi um conhecimento intenso, porque eu não sabia tudo que o SESI fazia. E ele tem um trabalho maravilhoso na periferia, com as escolas, com formação técnica, e para mim foi surpreendente. Então, cada trabalho foi agregando um pouquinho mais na minha vida. E até que eu fui fazer programas de televisão nos Estados Unidos, em Miami. Essa foi uma outra experiência muito bacana, que eu dirigi programas de televendas e na seleção de pessoal acabei selecionando um dos apresentadores, que depois foi apresentador lá no SBT, depois ele volta e ele foi diretor na Bloomberg Television de Nova York, para quem eu também trabalhei. As primeiras imagens da Bloomberg no Brasil foram captações de Tânia. Olha que legal. Olha, isso é uma... Tânia Trevisan fazendo história. Pois é muito interessante. E quem era esse profissional? Você não disse o nome dele. Lá vem, Marcos Omati. Tá. Não, é importante porque
tudo que a gente faz referência aqui, as pessoas ficam curiosas saber, né? E às vezes até de buscar um pouco da história da pessoa. É isso que eu digo, que esse trabalho, né, que a gente traz informação nova, e aqui nessa entrevista eu estou fascinado com o número grande de coisas, de conteúdo que você está trazendo para a gente também dá nome aos bois, né, Tânia? Então, vamos dar nome aos bois, porque ele é um profissional maravilhoso, um cara fantástico. Marcos Omati agora, inclusive, está com um programa também no YouTube de sábados. Ele fala de Miami, porque ele hoje mora em Miami, é um amigo muito querido, me ajudou muito nessa trajetória, porque eu criei um programa também no Brasil, na Rede Mulher de Televisão, na época, chamava-se Nas Asas do Turismo, um programa de lazer, férias e turismo, é claro. Eu lembro da Rede Mulher. E ele era a cabeça do programa, né? Ele fazia a cabeça, ele fazia o intermédio do programa e eu ia para campo. Eu ia para campo e aí nosso primeiro programa foi sobre Porto Seguro, depois fiz Buenos Aires, fiz Atibaia, quer dizer, eu tinha... Só que saiu do ar porque eu fui a mãe trocinadora. Entendi, você não tinha um sponsor, né? Você não tinha um patrocinador. Então, quando eu comecei, eu achava que tinha. Falaram, vamos começar. Eu tive os apoios, eu tive apoio da Aerolíneas Argentinas, tive da VASP, tive vários apoios, da Fênix, agência. Naquela época eu não era uma agência de turismo, eu era uma produtora de vídeo, né? E entrando para a área de publicidade e tal. Então, o Marcos foi uma pessoa fundamental na minha vida, porque conseguimos fazer programas lindos e ele é um profissional fantástico, admiro muito. Ele foi aquela pessoa, agora vem as entrelinhas. Ele foi aquela pessoa, não sei se você lembra do caso do Silvio Santos ter sido aventado que ele estava doente, estava nos Estados Unidos e tal. Lembro então, desse rumor. Pois é, e aí teve um repórter que foi lá na porta da casa dele, como ele já tinha trabalhado com o Silvio Santos, ele foi lá em Miami, bateu na porta da casa do Silvio Santos e ele tinha a câmera oculta gravando e foi um furo para a Rede Bandeirantes para dizer que o Silvio estava ótimo, estava feliz e contente, ele só estava nos Estados Unidos e não estava doente. Então foi um furo que foi dado pela Rede Bandeirantes através do Marcos Omati. Aí no dia seguinte ele já estava lá no Brasil contando tudo e é isso. Que bacana. É um dos grandes, eu acho que objetivos, né, de um jornalista, de um repórter, é poder ter algo exclusivo, uma notícia, uma informação exclusiva na mão, porque isso se traduz no resultado do seu empenho, né? Tenho certeza que ele pesquisou, ficou horas na porta da casa do Silvio. Eu imagino correndo riscos, né? Porque as pessoas, às vezes, tem alguém ali parado na sua porta, o vizinho chama a polícia porque acha estranho, quer dizer, então... ainda mais lá, que é tudo muito... Não, ele deve ser condomínio fechado. Também imagino que ele correu risco, então mereceu o sucesso e o reconhecimento. Ô, Tânia, me fala um pouco desse universo todo, então, do cinema, da publicidade, nasce a revista, né? E como é que foi essa revista, que foi também um veículo de comunicação importante para o meio dos eventos, né? Muito importante. E para você ter ideia, a revista já está fora do ar desde 2008. E tem gente que se comunica comigo e fala, Tânia, agora os eventos tomaram outro rumo, mas até então era minha Bíblia. Olha só, que legal. Bacana. Então, é uma revista atemporal porque estava dizendo como se faz um evento num navio, como se faz evento num hotel, como se faz... Não era uma revista de glamour, dizendo assim, olha, fulano fez um evento. Não, era assim,
Saiba como fazer um evento. E foi realmente o start dessa revista em 2003. Eu fui para um congresso de eventos em Miami e saí de lá com uma parceria com uma revista que já existia na Colômbia. E quando eu vi a revista, eu falei especial. E aí lancei ela em março, né? Eu estive em agosto no congresso, fui para a Colômbia em outubro, dezembro eu planejei, fiz a parceria, joint venture, e janeiro lancei, março fiz um evento, 40 pessoas da área de turismo e eventos em São Paulo, fechei os 20 anúncios e falei, já dá para startar a revista. E foi assim que eu lancei aquele conteúdo único. Único. Sim, eu imagino. Hoje existem os tutoriais, né? Mas na época não tinha. Você quase que fez essa inauguração de tutorial, né? Você Era ensinando. Tutorial impresso. Eu estou impressionado, porque é algo realmente eu que sempre, 30 anos trabalho na hotelaria, no turismo, e realmente eu não tive contato com um material desse que te ensina passo a passo a fazer evento. Isso é como uma bíblia mesmo, Tânia, é super necessário. Sugiro até que você possa, então, fazer esses tutoriais agora através do YouTube, porque ainda existem muitos profissionais que precisam. E veja bem, a diferença deve até existir algo assim, mas a diferença de alguém que criou a sua própria forma, né, de fazer um evento e que se destacou com isso, porque o que você faz não é o que todo mundo faz, né, Tânia? Esse é o pequeno diferencial. Dentro do YouTube da Integral Uma, tem uma entrevista que eu dei para o portal Administradores, e onde eu falo um pouquinho sobre eventos corporativos, que sempre foi a minha praia, né? Não tanto os sociais. Eu tinha os eventos sociais dentro do corporativo, que é uma outra levada. Então, Tânia, pelo que eu entendi, dentro desses eventos corporativos, você também pode desenvolver social. Por exemplo, eu lembro que nós recebíamos lá no Maxud Plaza, por exemplo, a festa de corretores imobiliários, que chega no fim do ano com premiações. Isso, além de ser um evento corporativo, também é um evento social, é isso, mais ou menos? É isso mesmo, é isso. Então, você está fazendo um evento social dentro do corporativo, porque o corporativo é tudo que envolve uma empresa, são os eventos corporativos. Dentro dos eventos corporativos, você tem uma gama de tipologia. Você pode fazer uma convenção de vendas, você pode fazer um kick-off, você pode fazer um treinamento, você pode... Então, tudo isso é evento corporativo, todos eles. E dentro dos eventos corporativos, então, por exemplo, teve o dia inteiro um kick-off e à noite vai ter um show. Essa parte do show é a parte social do corporativo. Tá. E o kick-off é o quê? Só para os nossos telespectadores entenderem a nossa linguagem de turismo, que às vezes é muito específica, né? Então, o kick-off é o evento de início de ano, por exemplo, para você alinhar as metas, expectativas e tudo que uma empresa se propõe para aquele ano. Então, Entendi. É o evento de start, é o evento de começo de ano de uma empresa. Tá? Entendi, é o pontapé inicial, é o kick-off. Isso, exatamente. E fala uma coisa, Tânia, você então trabalhando com esses eventos corporativos, às vezes com eventos sociais também que surgem, né? Como é que nasceu a ideia de você criar suas viagens com conteúdo? Você foi um braço desse trabalho que você já fazia com relação a eventos? Você disse muito bem que ainda não tinha a sua agência de turismo, né? Você viu que havia essa necessidade, você sentiu isso como reflexo da sua experiência nas suas viagens, que você então via, porque é a sua visão, né, Tânia? É muito fantástica você ter uma visão dentro de alguma coisa que todo mundo faz e não percebe, né? Que pode aí ter caminhos novos para serem explorados dentro das viagens.
foi, como é que aconteceu isso? Essas viagens com conteúdo, com temas, né? Então, à medida que todos os eventos que eu realizava para o corporativo, eu já trabalhava dentro de um tema. Porque quando você tem um tema, facilita você desenvolver conteúdo. Né? Que Exato. nem eu fiz um evento que o tema era as Olimpíadas da empresa. Né? Não sei se pode falar o nome da empresa, então. Pode, não tem problema nenhum. Então, Principalmente se foi bom para você, é uma forma de foi bom você... para mim e foi bom para eles também, porque Pode falar. era as Olimpíadas dos Guerreiros Orça. Porque naquela época ia ter a Olimpíada da China. Então, nós falamos dos guerreiros de Xi'an e falamos dos 5 elementos da cultura chinesa, né? Água, ar, madeira, terra. Sumiu agora. Enfim. Fogo, talvez. Fogo, isso mesmo. Era só falar assim: existe o fogo, a água apaga o fogo traz a terra precisa do ar para florescer, sabe? Tem uma lógica nisso. E dentro dessas Olimpíadas nós trabalhamos esses 5 elementos em 5 momentos dessa convenção de vendas durante 2 dias. Então, quando você começa a treinar, fazer um evento temático e desenvolver, estudar, para você poder trazer os elementos reais ali para ter conteúdo, né? E a decoração, né? Que nós chamamos cenografia. E esse termo, e a cenografia, não sei se você sabe, mas esse termo vem de origem grega. Skingrafen. Skin é o cenário, né? Graphen é escrever, escrita no cenário. Então, isso é a cenografia. Bom, bacana, faz sentido. Tive aula com o professor Deonero, Ciro Deonero, foi um espetáculo. Meu Deus, era assim, ele faleceu, ele foi professor de cenografia, ele foi um dos que fez os primeiros cenários da Globo, por exemplo. Que bacana. Cenário é uma forma de comunicação forte, por isso eu acho que tem a origem, como você explicou, de cenografia, da grafia da comunicação, de se comunicar, né? Talvez, através da escrita. Mas a origem lá na Grécia era o seguinte: você já conheceu o Teatro Odeon? Sim, conheci. Que fica lá no Paternon, né? Em Atenas. Lindo, pois é. Então, atrás da onde ficaria ali o palco, você tem árvores. E na antiguidade, nesses teatros, todos teatros ao ar livre, você tinha o quê? As árvores e os atores tinham que se trocar. E onde que eles se trocavam? Eles punham um pano, né? E se trocavam atrás desse pano. Esse pano, com o tempo, levou imagens. E aí se tornou a cena, né? O cenário, o grafismo nesse pano. Olha que legal. Olha, que bacana, que bacana. E isso tudo num teatro que naquela época você tinha 3 peças por dia. Nossa Senhora, cultura... não era sempre... Mas existia o quê? Quando você tinha uma peça onde tinha referência, este pôr do sol, não sei o quê, a peça era encenada a que horas? Na hora do pôr do sol. Você entendeu? Então, eles traziam os elementos naturais também para as encenações. Tem muita coisa para contar, né? Eu imagino até por isso que deva ter surgido aí dentro dessa caminhada longa, linda, o seu livro Uma Viagem para Empreender, né, Tânia? Que eu tive o grande prazer de ter o lançamento aqui em Portugal feito lá conosco, na Casa Pau Brasil, na época quando eu estava trabalhando lá na casa, e foi um prazer imenso ver o movimento que
que se deu através desse livro, conhecer as autoras, as coautoras, né, Tânia? Coautoras, porque coautoras. Foi um livro que foi estimulado mesmo dentro do grupo da Integral Uma, desse projeto que eu fundei e que as mulheres estão participando. Então, foram 12 coautoras, cada uma contando a sua viagem interior ou a sua viagem para um novo patamar. Não, o físico mesmo, só eu que contei. Que foi que bacana. Que foi a da Itália, que você já leu a história, 2008 a 2018. Mas agora, esse livro do ano passado, que foi o lançamento, estimulou outras coautoras, outras mulheres do grupo, a quererem também mostrar suas histórias. E aí, o livro que vai ser lançado mês que vem, no Brasil e aqui em Portugal e em outros países também, porque nós temos agora 15 coautoras. Olha que bacana. Cresceu o projeto, né? Cresceu o projeto. É uma trilogia, Marco. Então, só vamos ter mais um ano que vem. Entendi. Uma viagem para empreender. Esse ano, o tema, uma viagem para empreender, tem que ser uma viagem real. O que a sua viagem trouxe de mudança da sua vida? E aí tem histórias que você nem imagina. Mulheres que viajaram e mudaram de país, de cidade, de vida, de projeto profissional, de projeto familiar. Já tem data para o lançamento? Já tem local, tudo? Nós vamos fazer... Conta aí pra gente. Nós vamos ter o lançamento virtual já, logo, dia 2 de setembro. E depois nós vamos ter o lançamento físico, se tudo der certo no Brasil, no início de outubro, acho que é 2 de outubro ou 5 de outubro, numa livraria, e depois faremos aqui também. Então, nós estamos fazendo dessa vez muito mais fluido, porque nós temos que ver como que o Covid nos permite. Exato. É nosso parceiro de trabalho agora. Hoje a realidade ela é ponderada por algo que nós não conseguimos controlar, né, Tânia? Então, temos que nos adaptar a essa realidade. Eu, obviamente, no final da entrevista, como faço sempre, deixo os links para que as pessoas possam buscar informações, entrar em contato com você. Então, para esse lançamento específico, vai ser através do site da Integral Woman, é isso? Isso, nós já estamos com o site, uma informação desse lançamento online, e depois, quem quiser também adquirir o livro, vamos ter a plataforma. Então, ajudando as empreendedoras e me reinventando, eu criei a loja online Integral Uma Club. Então, são várias empreendedoras que lá têm produtos, mas que não são geladeira, fogão, não. O que nós temos? Terapias, presentes, moda, beleza, saúde e viagens também, é claro. Claro. Olha, Tânia, que fantástico. A gente já caminha aqui para o final do nosso bate-papo, que foi muito, muito intenso, eu acho que repleto de informações, histórias, cultura. Eu tive a honra de, durante esse período aqui curto, quase uma hora, de aprender coisas incríveis que não sabia. Agradeço muito. Eu acho que esse é o intuito mesmo, de trocar conhecimento, trocar aprendizado. Por isso eu vejo que as pessoas estão gostando tanto do conteúdo, porque a gente consegue acabar a entrevista com aquela vontade de que fosse mais tempo, mas infelizmente você sabe também que o YouTube é um território que você precisa ser ágil para que as pessoas possam continuar ligadas e ter a opção, inclusive, de procurar outros conteúdos também, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dos projetos para o futuro. Você já disse aí com relação ao seu livro, que vai ser lançado agora dia 2 de setembro, virtualmente, e que o ano que vem a gente vai ter o privilégio de ter o encerramento dessa trilogia, né? Porque são livros fabulosos. Algum projeto que você acha importante dar destaque para que as pessoas já criem essa expectativa, alguma coisa específica? Olha, dentro de toda essa vertente que são o livro,
a plataforma Integra Uma Club. Entrem lá para vocês verem, tem muita coisa, entra nas categorias, tem muita coisa bacana que pode ser feito virtualmente para o mundo todo. E em breve eu estou registrando agora, já está sendo registrado, chama-se Experiência dos Sentidos. Olha que bacana. É uma viagem virtual, mas não é virtual só de ficar olhando, não. A pessoa vai interagir com a minha equipe. Eu tenho uma equipe em Roma, Veneza, em Cusco, Munique, São Paulo, aqui em Lisboa, no Porto. Eu estou com uma equipe de guias oficiais que estarão propiciando uma experiência para essas pessoas. Elas compram esse projeto, essa viagem, e aí o meu guia, só para você ter um pequeno, assim, um pouquinho para conhecer, essa guia atendeu um senhor, um cadeirante, que ele queria conhecer Veneza, e aí ela está mostrando Veneza, e num determinado momento ele fala assim: você pode pôr seu celular perto d'água, eu quero ouvir o barulho desta água de Veneza. Ah, que lindo. Eu fico toda arrepiada. Quando ela foi bem próximo da água, em silêncio, e vê a imagem dele, porque é interativo, né? Claro. E ele começa a chorar. Ah, que fofo. Você entende? Claro, é isso que nós queremos proporcionar para quem compre estas viagens que chamam-se Experiência dos Sentidos. Fantástico, Tânia. Eu acho que a utilização da tecnologia na sua essência humana, né? Nós temos que lembrar que não é a tecnologia que nos controla, mas vice-versa. Então, quando você desenvolve um projeto em que, através da tecnologia, você consegue emocionar alguém, é a prova de que nós somos realmente quem devemos dominar a tecnologia e não o contrário. Parabéns, parabéns por esse projeto, parabéns pela sua carreira, pela sua história, pelo seu carinho de sempre, que eu sinto ser extremamente verdadeiro, não só para comigo, mas com todas as pessoas que você tem contato. Esse sorriso está sempre disponível na sua cara, essa palavra amiga, doce, está sempre em primeiro lugar. Então eu queria te agradecer muito, dizer para você que agora, no final dessa entrevista, eu começo a entender um pouco mais do que é realmente ser uma mulher integral, a integral woman, inspirado pela integralidade do que é a Tânia Trevisan, que em todas as suas áreas de atuação faz aquilo com alma. Então, integral woman é a mulher que se integra e que se entrega também. Então, parabéns. Obrigada por captar a essência. Eu desejo a todo mundo que esteja assistindo a gente que reconheça-se a si próprio, porque quando a gente reconhece quem somos nós somos mais felizes. Com certeza, até porque somos fantásticos, né, Tânia? O ser humano é, para mim, a expressão mais fantástica e abrangente da divindade, né? Independente de religiões, mas divindade, para mim, é aquela sensação de perfeição. E nós somos, dentro da natureza, a expressão máxima dessa divindade. Então, quando a gente consegue se apoderar desse sentimento de que nós somos realmente maravilhosos e conseguimos transcender e nos aprimorar com os nossos erros, olha que fantástico, a gente perde o medo de errar, né? E errar é humano. Que eu acho essencialmente humano. É aprendizado. Exato. Então, olha, é assim, muito bom. Obrigado pela inspiração, obrigado pelas palavras. E eu espero que a gente possa estar sempre acompanhando os seus novos projetos, principalmente os lançamentos de livros, porque eu tive o privilégio de ver o lançamento, de estar presente e de conhecer essas mulheres empreendedoras maravilhosas. Fiquei amigo de algumas delas, inclusive vou trazer algumas para entrevistar no meu canal, porque sou fã. Vou dar só um exemplo, que é a Isabel Manique, que é uma pessoa repleta de amor no coração, repleta de
de Flores. De Flores, que é o Como sobrenome ser humano. também. Ai, que Obrigado, querida. delícia. Muito obrigado. Foi muito bom. Muito Muito obrigado. obrigada. Beijo para você, para todo mundo que está nos assistindo, no coração, a família, os amigos, todo mundo. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau.